Eu quero com esse vídeo mostrar que a gente não precisa ficar presa, tá? A moldes, tá? Moldes assim que a gente possa estar comprando. Nós mesmas podemos fazer nossos próprios moldes, certo? Aqui, ó, são alguns exemplos de alguns moldes que eu mesma fiz usando coisas que eu encontro aqui em casa mesmo, dia a dia. Esse daqui, por exemplo, ó, parece ser difícil de fazer, mas foi muito fácil. Eu peguei uma tampa, tá? Dessa aqui, ó, só que mais alta, ela era mais altinha, tá? Eu peguei uma tampa, colei uma tampinha dessa daqui, ó, de pirona, sabe, de remédio, colei aqui, ó, aqui, tá vendo que o furo ele não é no meio, tá vendo? Colei aqui, ó, no cantinho, tá? Eu colo com essa cola aqui, ó, Tec Bond, ou você pode usar Super Bond, sabe, ou daquelas colas instantâneas. Colei e coloquei a resina dentro, tá? Coloquei a resina dentro, deixei curar. Depois quebrei tudo, né? Porque a resina cola, quebrei tudo aqui. E tirei uma peça mais ou menos. E daqui eu comecei a lapidar, comecei a lixar. Eu passei por todos os processos de lixa, para poder ficar lisinho, entendeu? E aí, ó, ficou mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aí depois que tá pronto, você vem sabe, sei lá, num caderno, alguma coisa, já tem um aqui colado, ó. Você vem, cola isso aqui. Tá até com cola aqui atrás, ó, porque eu usei esse aqui pra fazer esse molde. Então você cola aqui, ó. E aqui ao redor você pode colocar um papelão assim, ó. Fazer, revestir, né, de fita durex. Fazer tipo, sei lá, qualquer formato aqui e fazer seu molde, entendeu? Depois que você faz isso aqui, você cola esse papelão aqui, coloca a borracha aqui dentro e aí deixa curar. E quando você tira seu molde. O que sobrar aqui você tira, né? Como eu fiz aqui, ó. Ele é bem caseiro mesmo. Como eu não deixei a peça brilhante, né? Ela tá meio um pouco fosca, ó. Então o molde ficou um pouco fosco, tá vendo? Mas não tem problema nenhum, o uso normal, não acontece nada, entendeu? Agora a joia que você faz aqui, você tem que dar bastante brilho nela, você não pode deixar ela assim fosca, né? Aqui eu deixei porque eu queria fazer só o molde mesmo. A peça de poliéster, ela não sai brilhante mesmo do molde, ela sai feinha mesmo, a gente tem que dar acabamento. Então eu não me preocupei muito em deixar a matriz brilhante para sair o molde brilhante, né? Mas ó, com duas tampinhas você faz um molde desse. Esse molde aqui, por exemplo, ó, da gota, eu fiz com uma faixa de garrafa PET, né? Eu tirei uma faixa assim, ó, uma faixa de garrafa PET. Aqui na ponta passei fita, ó. Tá tudo sujo aqui, porque isso aqui eu usei, tá? Eu fiz esse molde aqui, ó, com isso aqui. Então eu fiz isso, colei numa capinha de caderno, capa dura, né? Colei aqui. E aí coloquei a resina aqui dentro, tá? Depois que a resina curou, eu tirei, tá? A peça de resina e dei acabamento nela, tá? Que foi exatamente essa daqui, ó. Eu dei acabamento nela e aí com essa peça eu colo num lugar aqui, ó. Venho com qualquer coisa aqui, sei lá, pode ser isso aqui, ó. Eu uso também isso, ó. Também. Esse aqui eu uso mais em molde redondo, né? Mas de repente dá pra usar aqui também, ó. Colo aqui, tá vendo? E aí você deixa um espacinho ao redor. E aí você coloca a borracha. Depois que cura, você tem seu molde, entendeu? Você tem seu molde. Você tem um molde de gota, tá? O prisma também, esse daqui também, eu fiz assim. Entendeu? Até esses cortadorzinhos de biscoito, ó. Você consegue passar a cola aqui, colar numa base, ó. E colocar a resina poliéster aqui dentro. E aí você já faz a sua matriz, que é a peça de resina, para você poder fazer seu molde. Entendeu? Então, tem muitas possibilidades, tá? Hoje eu comecei a fazer esse daqui, ó. Eu queria muito um pingente desse formato, ó. E olha o que eu tô usando. Eu tô usando uma peça de tomada, tá? Para fazer esse modelo aqui. Colei dentro de um copo de acrílico, né? Obviamente que eu arrumei a peça, dei uma arrumadinha, sabe? Passei fita para ficar lisinho ali, ó. Que aqui tem buracos, tá vendo? Por onde a tomada entra. E passei fita para a borracha não entrar aqui. Colei no copo, ó. Peguei o copo, colei a peça lá dentro no copo. E aí coloquei a borracha, né? Coloquei a borracha aqui, a borracha branca. E vou fazer o meu molde, tá vendo? Eu fiz esses kitzinhos aqui, sabe com o quê? Com esses moldes aqui, ó, da China. Esses moldes da China, gente, você compra no site da AliExpress, você compra na Shopee, e eles enviam para todo mundo, tá? Eles enviam para o mundo todo,
certo? Então você pode, como eles são rasinhos, a minha mão tá suja ainda de borracha, né? Então assim, como eles são rasinhos, fica chato, sabe? Fica ruim você trabalhar a resina poliéster aqui, porque ainda você tem que dar acabamento, aquela coisa toda. Às vezes você vai trabalhar com dente e simplesmente o molde da China não dá para trabalhar com dente, porque é muito baixo, é meio centímetro aqui, entendeu? Então assim, não dá. Então você pode fazer com redondo, que sai mais. O redondo é o formato que mais sai, ó. Qualquer objeto que você olha, sabe, que você vê que dá para fazer molde, você pode fazer, ó. Então eu vou ensinar para vocês como que vocês podem estar fazendo o molde de vocês só com isso aqui, ó. Porque às vezes você não quer fazer uma matriz, entendeu? Vai dar mais trabalho, fazer primeiro, fazer uma peça, né? Assim e tal, para poder fazer uma matriz, para dar matriz fazer um molde. Então você pode usar esses moldes aqui da China, ó, como matriz, tá? Matriz a gente chama essa peça que a gente cola, né, numa base para poder fazer o molde, tá? E você pode estar fazendo com esses aqui, ó. Você pode estar usando esses próprios moldes aqui como matriz, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem esse redondo aqui, ó, tá? Para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. Vocês não precisam, sabe, importar de outro país os seus moldes. Não, você tendo borracha, tá? Na sua região, que borracha em todo lugar tem, você pode fazer os seus próprios moldes, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como é simples, certo? Eu vou usar coisas que vocês podem ter aí, vocês podem conseguir bem tranquilamente, entendeu? Como, por exemplo, o kit da China, né? Esse kitzinho de molde, sabe? Baixinho mesmo. Esse kitzinho aqui eu paguei em torno de R$9 nele, muito, sabe? Muito baratinho. E copinho de café, né? Copinho descartável, certo? Pode ser qualquer tipo de copinho. Vamos começar colando, tá? Aqui. Vocês vão ver como é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Preste atenção para ele ficar bem certinho, ó. Tá, para não ficar um lado maior que o outro, nem nada disso. Só preste atenção para não apertar assim o molde, sabe? Não apertar. E ele ficar assim, ó, meio fundinho, como tá esse daqui, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer uma aberturinha aqui bem pouquinha, só para ele puxar um ar. Ó, já voltou ao normal, tá vendo? Ele tava fundinho. Passar a cola instantânea nas bordinhas aqui. Certo? E agora eu vou colar dentro do copo. Você joga lá dentro. Você procura o meio, tá? Do copo bem centralizado. Ó. Tá bem no meio, tá vendo? E aí você deixa secar isso aqui, certo? Já tá bem sequinho, tá vendo? Aí eu preciso agora saber quanto de borracha eu vou ter que usar aqui nesse moldezinho para eu pesar, certo? A borracha ela é pesada. Você pode ter uma balança ou de precisão, ou uma balança de cozinha, tá? Se você quer trabalhar com resina, você tem que ter uma balança para você pesar a resina, entendeu? Então, a balança eu vou considerar que é uma coisa que você já tem, tá? Eu uso arroz, né? Eu uso arroz para poder medir. Porque como que eu vou fazer isso? Eu não quero desperdício, tá? Porque se eu colocar assim uma quantidade no copo, né, de borracha e sobrar aqui, tá? Aí eu vou ter que desperdiçar. Eu não quero desperdiçar nada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou medir com arroz. Eu tenho esse arroz aqui, ó, que é só para isso, tá? Só para medir, para fazer molde, né? E aí eu vou colocar aqui o arroz aqui dentro desse copinho até mais ou menos a quantidade, a altura que eu quero que fique o molde. Ó. E aí eu dou uma batidinha, né, que é pro arroz ir se arrumando. Vou dando batidinhas. Ó. Então essa é a quantidade de borracha que eu vou colocar, tá? Então eu tenho que pesar. Eu venho aqui na balança. Venho aqui na balança. E vou pesar esse arroz, tá? Eu quero ver quanto que vai dar esse arroz, para eu poder pesar a borracha. Tiro tudo aqui, não pode ficar nada. Ó, não ficou nada lá dentro, tá vendo? Aí aqui na balança deu 11 gramas, 11,5, né? Então, é essa quantidade, tá? Que eu vou usar de borracha, certo? Para não ter desperdício. Eu vou colocar 12 gramas de borracha, tá? Então, dessa forma, eu não tenho desperdício, certo? Então, esse arroz aqui volta, né, para onde ele tava, tá? Eu guardo de novo. E aí eu já sei que eu vou precisar de 12 gramas de borracha para fazer meu molde, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora?
Aqui eu vou dar uma limpada, porque deixou um monte de poeirinha de arroz. Então eu vou limpar, tá? Aqui eu gosto de usar um pouco de desmoldante, tá? Eu uso esse daqui, ó. Desmoldante, lubrificante e tal, entendeu? Eu uso essa marca aqui, certo? Mas dependendo do plástico, você de repente nem precisa, tá? Eu vou usar mais para ele não grudar por aqui, dentro ao redor dessa peça, né? Na cola Super Bond, tá? Mas isso aqui desgruda tudo da borracha. Então eu vou só colocar um pouco por aqui, tá? Só para não para desgrudar melhor, né? Essa parte aqui do molde vai ser essa parte aqui do teu molde final, tá? Então, eu coloquei o spray aqui, ficou um pouco com algumas falhas assim, tá? Para trabalhar com poliéster, você não precisa fazer um molde perfeito, sabe? Porque poliéster precisa de acabamento de todo jeito. Agora eu vou preparar a borracha, certo? Eu vou preparar a borracha num copo descartável, vou usar esse copo verde aqui, tá? Só para mexer. Como ele é pequenininho, vai pegar pouca borracha aqui, eu vou cortar esse copo. Ele ficar menorzinho, ficar mais fácil de trabalhar, né? Vou pesar agora a borracha. A borracha que eu vou usar é a borracha branca, tá? Borracha de silicone branca, PS. Mas você pode usar azul, tá? Eu gosto muito da branca e da azul. Eu acho que os moldes dessas duas borrachas, eles ficam muito resistentes, sabe? Eu gosto muito desses moldes. Eles são feinhos, tá, gente? Porque são caseiros, né? Ele não tem um acabamento top. Mas, ó, você pode ver que dentro, né, onde vai ficar a peça, ele tá perfeito. Ele já tá bom. Tá até sujo aqui que eu usei. Ó, então assim, né? Pra quem não tem nada, isso aqui é muito bom. Aqui também, né? Essas duas borrachas, elas são muito fortes, né? Tem borracha que é muito frágil, tá? Por exemplo, essa rosa que eu não gosto. Olha só a situação desse molde, tá? Eu usei aqui resina epóxi, coloquei na estufa, colou tudo, grudou tudo, ó. Muito simples, você passando o dedo, ele já rasga, tá vendo? Ó, é muito frágil, tá? Eu vou passar o dedo aqui, a mesma unha que eu passei ali, eu vou passar aqui, ó. Ó, não fez nada, olha isso, ó. Essa borracha aqui, essa rosa, eu não sei se é a medida, né, que ela usa de catalisador, não sei. Tá? Eu entrei em contato com ela e ela falou que usa a medida que tem, vem dizendo no fabricante, né? Mas vocês podem ver agora que o que eu fiz em casa, muito, muito, muito mais resistente do que esse aqui que eu comprei. Esse rosa eu comprei, tá? Eu não gosto. Ó, olha só a situação. Então, assim, isso aqui sai tudo no lixamento, né? A peça sai feia e você lixando, isso aqui sai, tá? Mas mesmo assim, olha a situação desse molde. Olha só isso. Tá? Em compensação, ó, a branca também, tá vendo? Muito resistente, ó. Ó, não risca, gente. Ó, não vai. E aqui, ó, já tá saindo na minha unha o molde, ó. Ó a situação. Então, assim, eu gosto muito dessas duas borrachas, certo? A branca e a azul, tá? Eu gosto mais da branca porque quando você tá fazendo joia transparente, por exemplo, você consegue ver todos os elementos, entendeu? No branco, do que no azul. Mas é questão de gosto, né? Mas assim, essas duas borrachas são tops. E aí eu vou usar essa borracha branca, né? Vou medir 12 gramas. Ela vem com esse catalisador aqui, tá? Para poder endurecer a borracha. Então eu vou medir aqui na balança, tá? Você já pode deixar o copo assim, ó. Bota lá e só faz ligar ela, que aí ela já zera, tá? E aí eu vou colocar aqui 12 gramas de borracha. A borracha você precisa misturar, você precisa mexer, tá? Como eu fiz um molde agora há pouco, como eu falei pra vocês, eu já mexi, tá? A minha borracha, então não preciso mexer novamente. Mas quando a sua borracha chegar, você precisa dar uma mexida nela, sabe? Geralmente eu mexo com uma colher pra ficar melhor pra mexer. Porque ela fica separada, né? Ela decanta, né? Então, ó, 12 gramas, tá? Eu vou colocar 12 gramas.
Eu posso até colocar 13, né? Pra não ficar continha, entendeu? Porque um pouco da borracha vai ficar grudada no copo. Eu vou fazer assim, vou colocar mais um pouquinho. 14 um pouquinho, mas você vê que você tem uma noção, né, de quanto que vai dar. Ó, coloquei 14 e, tá vendo, um pouquinho, quase 15, ó. Mas você tem uma noção, né, quando você pesa com arroz, você tem uma noção de quanto que vai dar o teu molde, e aí você faz uma quantidade que não passe tanto, entendeu? Não é interessante você fazer exatamente o que deu, por quê? Porque o arroz, ele se aproxima, tá, da medida da borracha, ele não é exatamente, certo? A medida da borracha, mas ele se aproxima bastante. Então, ó, 15, bateu 15 aqui. A quantidade de gotas, tá? O fabricante está dizendo que você não pode passar de 3% com relação ao peso da borracha, certo? Quanto mais gotas você colocar, mais duro vai ser o teu molde, mais duro e forte vai ser o teu molde, tá? É tudo, sabe? Tudo é você que vai decidir, entendeu? O bom da gente fazer nosso molde em casa é isso, né? Que a gente é que vai decidir como que a gente quer o nosso molde. Se a gente quer um molde mais molinho, né? Ou se a gente quer um molde mais firme. Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Esse aqui são 2 moldes, né? Tá até sujinho. Mas, ó, pegando ele, eu percebo que esse aqui é mais durinho e esse é mais molenga. Ó, tá vendo? Então, ele deu essa diferença aqui, por quê? Eu coloquei, por exemplo, aqui tem 15, metade de 15 é o quê? É 7,5, aí eu coloquei 8, tá? Ou seja, metade de gotas. Então, ó, ele fica, ele cura, né, direitinho, tá? Ele fica bem curadinho. Aqui eu fiz com a tampinha também, né? Só que esse aqui é mais rasinho, ó. Então, ele cura, tá? Mas ele fica assim, ó, molinho, tá vendo? Ó. Mas se de repente você vai fazer um molde para uma coisa grande, para uma pirâmide, para uma, sabe, uma coisa maior, então você tem que colocar uma quantidade maior de gotas, que é para ele ficar mais firme, assim, feito esse, ó. Então, por exemplo, ó, esse molde aqui de pirâmide eu comprei, tá, da China, ele tem 6 centímetros. Então, assim, se essa borracha aqui, ela é bem dura, é duro, tá? Se eu colocar a resina aqui, ele não vai arriar, ele não arria, ó. Ele não cai, tá vendo? Se eu fizer um molde bem molinho assim, ó, uma borracha bem molinha, e fizer um molde assim, desse jeito aqui, quando eu colocar a resina, ele cai, tá? Porque ele é bem molinho, tá vendo? Ele fica bem molinho, com essa medida que eu falei pra vocês. Então, se você quer um molde mais forte, mais firme, você tem que colocar um pouco mais de gotas, tá? Então, por exemplo, eu fiz esse desenho aqui para ajudar você a entender, certo? Esses pontinhos azuis, eles são a borracha, tá? E essas gotinhas são o catalisador. Então, assim, eu trabalho com essas 3 medidas aqui, tá? Eu trabalho com essa primeira medida, que é 1 gota de catalisador para cada grama de borracha. Ou seja, aqui no nosso copinho tem 15 gramas de borracha, ou seja, são 15 bolinhas azuis, tá? Então, eu poderia colocar 15 gotas de catalisador, certo? Como que ia ficar esse molde aqui? Esse molde aqui, ele é duro, certo? E ele fica bem resistente, entendeu? Então, de repente, para um molde, para uma pirâmide, alguma coisa assim maior, é interessante. E também essa medida aqui, ó, que é metade de gotas, né? Para a quantidade de grama, ou seja, aqui tem 15 gramas de borracha. Aí eu colocaria 7 a 8 gotas de catalisador, tá? Como que ficaria esse molde aqui? Esse molde aqui, ele ficaria molinho, entendeu? Ele dura mais para curar, ele não cura mais em 2 minutos, por exemplo, 2, 3, ele não endurece, né? Em 2, 3 minutos, como esse daqui, é muito rápido, tá? Cada gotinha dessa correspondente para 1 grama, você tem um tempo menor para trabalhar, tá? Se você não tem habilidade com moldes, não usa esse aqui, tá? Porque você tem um tempo muito, você tem que trabalhar muito rápido, porque ele vai endurecer rápido, entendeu? E aí, se você não tiver uma certa habilidade, você pode até perder o seu molde, tá? Esse segundo aqui, né, que é praticamente a metade de gotas, ele já vai curar mais lentamente, tá? E o molde vai ficar molinho, ó, igual tá esse aqui, ó. Já essa terceira forma aqui é a que eu mais indico para você, tá?
Ele nem fica um molde muito duro e não endurece rápido. E também não fica um molde muito mole, tá? Como esse daqui. Como é essa daqui? Você vai dividir, tá, a quantidade de borracha que deu, tá? Para você fazer o seu. Você vai dividir por 4, tá? E aí, 3 dessas partes você vai colocar de gotas, certo? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, essas 15 gramas aqui, eu vou dividir ela por 4. Vai dar 3,75. 3,75. Então, o que é que eu vou fazer com esses 3,75? Vou multiplicar por 3, tá? Então, eu coloco aqui vezes 3, que é igual a 11,25. Então, eu vou usar 11 gotas, tá? De catalisador, 0,25. Então, eu posso arredondar isso aqui para 12 gotas, certo? Vai dar aqui, ó, 11,25 e eu arredondo para 12 gotas de catalisador, certo? Essa aqui é a medida. Digamos que o seu molde, sei lá, ele dê 20, né? Digamos que ele dê 20. Então, você vai dividir por 4, entendeu? Do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, o meu deu 15 gramas, mas o seu vai dar, sei lá, 14, 10 gramas, enfim, o que você mediu aí, entendeu? Do modo que você quer fazer, certo? Então, aqui vai dar 5, ó. Aí, 5 eu vou multiplicar por 3, que é igual a 15. Então, se o meu der 20 gramas aqui de borracha, eu vou usar 15 gotas de catalisador, certo? Essa é a conta que eu faço. É como se eu estivesse usando 3 partes, né? É como se eu pegasse a borracha, dividisse em 4, né? Aí aqui eu coloco 5 em cada um, nesse exemplo aqui. E aí eu uso, ó, 3 partes, tá? Dessa daqui, de catalisador. Então, 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, certo? Agora eu vou colocar as gotas, né? Na minha borracha. Como vocês viram ali, deu 12, certo? Mas porque eu arredondei. Eu tenho que mexer bem, porque se ficar alguma coisa, sabe, na parede do copo, alguma coisa assim, de água borracha sem catalisador, simplesmente não vai endurecer, tá? Então eu mexo, não mexo muito rápido para não fazer tanta bolha. Essas bolhas aqui que vocês estão vendo, se você assoprar, elas estouram, ó, tá vendo? Então, você vai fazendo e pode ir assoprando, né, para dar menos bolhas, ó. Fizeram algumas ali, elas estouram, tá vendo? Aqui eu já vou colocar, ó. Vou colocar aqui no copinho. Deixa eu soprar aqui para tirar essas bolhas, ó. Tem muita bolha. Eu vou colocando aqui com cuidado, ó. Você pode ir assoprando devagar para ir estourando essas bolhas. Vocês estão vendo, né? Bem lentamente, devagar. Você vê que a borracha, ó, ela vai dar, né, pra fazer aqui. E se de repente você fizer e não der, não tem problema. Você faz mais um pouco de borracha e completa teu molde, entendeu? Sem problema nenhum. Mas é interessante fazer, como eu disse, né? Não faça a conta, sabe? Se você de repente pesou o arroz e deu 12, você não pode colocar 12 exatamente, entendeu? Porque vai ficar a continha, pode ser que falte até, né? Porque fica um pouco no copo, enfim. O arroz também não é tão exato. O arroz é em grão, né? Então ele dá um valor assim aproximado, tá? Do que você precisa. É importante quando você estiver mexendo que você passe bem o palito em volta do copo para tirar toda essa borracha em volta do copo, para misturar bem no catalisador. E aí você pode ir dando batidinhas assim para ir tirando, né? E subindo as bolhas, tá? Você vai dando batidinhas e vai soprando, porque, ó, ele tem muitas bolinhas, tá vendo? Aí você vai soprando para estourar essas bolinhas. Mas veja, o molde que a gente mais usa, que é o de 3 centímetros, você consegue fazer perfeitamente num copinho de café, né? Veja como é simples. Para as meninas, né, que não moram aqui. Eu já tive contato com 2, né, meninas que não moram aqui e perguntando sempre a mesma coisa. Ah, onde que eu posso encontrar molde, né? Então, ó, você pode fazer o seu próprio molde, tá? Você vai batendo, vai dando umas batidinhas, vai soprando para tirar umas bolhas
umas micro bolhas, né, que vai se formando aqui. Conforme ela vai endurecendo, as bolhas vão parando de subir, né? As bolhas elas não conseguem mais subir. Vai ficando mais difícil também para estourar as bolhas. É importante que não tenha bolhas aqui, ó, na peça, sabe? Não tem, ó, esse daqui, ele não teve bolhas, tá vendo? A única coisa que ele tem ali de lado é a divisão das duas tampinhas que eu usei para fazer ele, tá? Eu usei aqui duas tampinhas, aí eu colei elas e fiz esse molde aqui, tá? Para fazer chaveiro. Ele é bem altinho. Ele ficou com 1,5 cm, acredito. Se eu quiser fazer peças maiores, né, com dente maior, tá? Então, eu consigo fazer nessa peça tranquilamente, tá? Então, é importante que você tire todas as bolhas para não ficar nessa parte aqui com buraco, certo? Mas mesmo se ficar algum buraco, não tem problema, tá? A peça ela vai sair toda cheia como essa daqui, por exemplo, ó, cheia de bolinha, tá vendo? De resina. Mas isso aqui sai, tá? Se lixando, isso sai, ó. Tá vendo? Por quê? O que é isso aqui? Isso é buraquinho no molde, tá? Então a peça sai assim, ó. Com essas... Esse aqui sai, isso aqui não é problema nenhum, tá? Só visualmente, esteticamente falando, não é interessante um molde todo esburacado, né? Você vai deixar num lugar nivelado, tá? Você precisa colocar num lugar nivelado, tá? Ou então, se você tiver esses níveis aqui, ó, eu vou colocar até aqui numa lixa, esse meu nível aqui, ó, pequenininho, tá vendo? Se você tiver, é interessante que você deixe no lugar nivelado, ó. Essa bolhazinha aqui, ela tem que ficar no meio, tá vendo, ó? Para o molde não ficar torto, tá? Se você não tiver uma mesa nivelada, é interessante que você compre um nívelzinho, sabe, desse, de mão mesmo, desse pequenininho, para daí você conseguir deixar teu molde no nível, porque ele não pode ficar torto, tá? Se ele ficar torto, a tua joia vai ficar torta também. Então, ó, tá no meio a bolinha, tá vendo? Tá no meio, a bolhazinha de ar. Então aqui ele tá no nível. Eu vou deixar ele curando aqui mesmo, porque eu não vou mais fazer nada aqui. Eu só vou colocar um copo em cima dele, tá? Aqui, ó. Porque aí eu vou deixar curando. E quando tiver seco, eu venho desenformar para vocês verem, tá? Eu fiz à noite e agora de manhã, né? Já é umas 10 horas, eu vou tá desenformando. Aqui você pode quebrar, tá? Esse copinho. Deixa eu pegar a lâmina aqui. Só pra quebrar, né? Ó. E ele já vai saindo, tá vendo? Bem simples, ó. Olha isso. Ele, como o copo tem esse vãozinho aqui, então entrou borracha aqui, tá? Mas depois a gente vai cortar aqui, ó. Não tem problema nenhum. Ó. E aí você vai desgrudando com muito cuidado. Então, o primeiro molde já desgrudou. É importante vocês colocarem alguma coisa para desmoldar, tá? Para ficar fácil de desmoldar. Eu coloquei aqui desmoldante. Se você trabalha já com resina poliéster, né? De repente você já tem um desmoldante. Mas é bem importante você colocar, né, um desmoldante antes, tá? E aí você vai ter aqui, ó, o teu molde. Eu vou só cortar aqui o excesso, né, que ficou ao redor. Eu vou usar essa tesourinha aqui para cortar esse excesso aqui. A borracha acabou entrando, ó. Deu uma bolha aqui, ó. Esse buraquinho aqui, ele foi uma bolha que não conseguiu sair. Ó, ele tá bem fundo, tá vendo? Ele tá com quase 2 centímetros, ó, tá com 1,5. A gente não vai usar para fazer a joia, não vai usar até em cima. Então, essa bolha aqui, ela não vai atrapalhar em nada, tá? Eu tô pensando até em cortar, né, o molde aqui no meio, assim, ó, pra ele ficar mais baixo, porque ele tá muito altinho. Você consegue fazer os seus moldes, ó, tá vendo? Apenas com 2 moldezinhos da China e um copinho de café, né? Esses copinhos descartáveis de café. Se onde você mora tiver essa borracha, a borracha de silicone, você consegue fazer qualquer molde que você queira, entendeu? Então, ó, você pode ver que ele não tá brilhoso, tá vendo? Por que não tá brilhoso, ó?
Porque essa parte aqui do molde, do meu, né, no caso, ele já tá velho, né? Ele não é brilhoso, tá vendo? O molde, ele vem brilhoso por dentro, mas por fora ele não vem brilhoso. Então, você tá vendo que o molde tá fosco, né? Então, ou seja, isso aqui é para trabalhar com resina poliéster. Isso aqui não tem problema nenhum, tá vendo? Ele ficou com micro furinhos, isso aqui são micro bolhas que eu não tirei, tá vendo? Não tirei, mas também não tem problema. Você vai conseguir fazer sua peça aqui e vai dar o acabamento. Então, assim, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Na resina poliéster, certo? Lembre que esse molde é para fazer com a resina poliéster. Então, eu vou tirar aqui essas rebarbazinhas aqui. Eu só achei que ele ficou um pouco alto, né? Mas você pode cortar. Se você quiser, você pode deixar ele à altura que você quiser. Você corta aqui, ó, e ele fica baixinho, tá? Inclusive, eu vou até fazer isso. Eu vou cortar. Eu vou cortar ele para ele ficar mais baixinho. Eu tô achando ele muito alto. Ele tá com quase 2 centímetros, então eu vou tirar aqui meio centímetro, né, de molde. E ele vai ficar num tamanho legal, sabe, para trabalhar. Porque também um molde muito alto não é muito interessante. Aí, ó. Tá vendo? Temos um molde, tá? Feito com 2 moldezinhos da China que você compra pela internet e chega na tua casa. A China envia para o mundo todo. E um copinho de café, né, que isso aqui você tem, né? Aí de repente aí no teu país, né, no lugar, na cidade que você mora, isso aqui tem. Isso aqui é copinho de café, tá? Esse copinho aqui, ele é de 50 ml, tá vendo? 50 ml desses de cafezinho. Então você consegue fazer o seu próprio molde, né? Só você comprar a borracha, usar aquelas medidas, né, que eu falei, ó. Você pode ver que ele não tá nem tão duro e nem tão mole, ó. Ele tá firme, as paredes do molde tá firme, tá vendo? Dá pra você trabalhar normalmente. E é isso, você tem seu molde, você pode fazer isso com as formas quadradas, né? Que vem esse kitzinho aqui que eu comprei, tem gota, tá? Que sai bastante também. Tem redondo, retangular, tem o oval, tá vendo? E tem o quadrado. Então você pode fazer um molde de cada um, tá? Esse daqui eu indico você ter mais de 2, mais de 3, assim, uns 4, 5, redondo, tá? Mas esse daqui você pode ter um, né? Um de cada um. Então, a borracha, ela vem 1 quilo de borracha, tá? Ela vem 1 quilo. Então dá pra fazer bastante coisa aqui, tá? Vem 1 quilo, certo? E é isso. Eu espero que vocês não fiquem, né? Sabe, escravos dos moldes, né, comprados e tal. Principalmente você que trabalha com resina poliéster, né, que é a resina que eu trabalho, para fazer joia, entende? A resina poliéster, você não precisa fazer um molde perfeito, brilhante. Não precisa se você não quiser, entendeu? Você pode usar muito bem essas forminhas aqui, tá? Só para pegar a forma mesmo, cola uma na outra, e aí você tem o seu molde, você faz o seu molde, entendeu? Ó, você pode ver que ela ficou com as rebarbazinhas do copo, ó, mas ficou muito bom. Vou usar bastante esse molde aqui. Muito bom, gostei, tá? Então é isso. Façam aí seus moldes, tá? E comecem a fazer as suas próprias joias, tá? Que eu vou fazer o desmolde desse daqui, ó. Desse modelo que eu falei, que eu queria muito esse modelo. Pra fazer uma joia pra um rapaz, né? Então vou quebrar aqui. Com muito cuidado. Esse copo aqui, tá? É de acrílico. Você vê que você pode usar qualquer coisa assim pra fazer o teu molde, né? Eu vou desgrudando aos pouquinhos, tá vendo? Ele tá grudando ainda, mas depois ele cura, tá? Ele fica bem lisinho, ele para de ficar grudando. Eu usei a medida que eu expliquei pra vocês no vídeo, né? Então ele demora um pouquinho pra ficar firme, entende? Ó. Olha isso. Ó, ele tá grudando, ó, você pode ver que tá grudando, mas depois ele para de grudar. Ó, eles ficam um molde bem molinho, maleável, tá? Ó. Essa pecinha aqui eu enrolei de fita durex. Então a fita durex ela não gruda na borracha, ó. Ó.
Você vai tirando bem devagar, ó. E aí, ó. Tá vendo? Eu enrolei a fita, ó. Coloquei durex aqui em cima, depois coloquei durex aqui de lado. Isso aqui, gente, é uma pecinha de tomada, tá? Que eu tirei e disse, não, quero... Quando eu vi esse formato aqui, eu disse, eu quero fazer um pingente com esse formato. Tem pra vender, se você procurar direitinho, você acha esse formato pra vender. Mas assim, como eu sei fazer, eu não vejo necessidade, né, de comprar. Ele tem a altura legal, tá vendo? Ele tem uma altura boa. E você pode usar qualquer coisa, tá vendo? Ó? Passei só fita pra não entrar borracha aqui. Pra não pegar também, pro modo de não pegar essas imperfeições aqui, ó. Passei fita. Pra ficar fácil também de desgrudar. Eu não precisei colocar desmoldante aqui, ele desgrudou normal. No acrílico e na fita durex, tá? Ele ficou com aquela marquinha ali, ó. Mas não tem problema, né? A peça ela vai ser toda lixada, né? Então não, isso tudo, se tiver alguma imperfeição, tudo sai. Então, ó, ficou muito bom. Eu amei, gostei. E é isso. Faça os seus próprios moldes, tá? Façam os seus próprios moldes. Você quer aprender a fazer joias afetivas como essa daqui, ó, que eu tô segurando? Essa daqui é a que eu mais vendo, né? É a mais vendida. Ela é feita com leite materno, cabelo e cordão umbilical. Então, você pode ver. Essa daqui ó, também é uma joia muito linda, né? A joia Jardim. Inclusive, tem vídeo dela aqui no meu canal, ensinando o passo a passo dessa joia aqui, certo? Só que são vídeos que estão privados, né? Ou seja, só as meninas da mentoria, que fazem parte da mentoria, é que conseguem assistir esses vídeos, certo? O passo a passo dessa daqui também tá aqui no YouTube. Então, você pode ter acesso a todos esses vídeos, além, né, de você ter também acesso a lista de fornecedores, né? Como, por exemplo, essa pecinha aqui que eu estou usando é de ouro, tá? Ouro 18 quilates, garantia de 1 ano, tá? Ela é banhada a ouro. Então, onde você pode encontrar essas peças, né? Para você estar colocando nas suas joias e estar agregando valor nas suas joias, né? Então, você também terá o acesso ao meu Instagram privado, certo? Onde eu coloco todas as dicas lá, coloco também os links de fornecedores, tá certo? E são acessos assim que você não perde, sabe? Você não vai entrar no meu Instagram privado e depois de um tempo vai perder o acesso. Não, você vai entrar e vai ficar lá, tá? Para o resto da tua vida, entendeu? Até quando você quiser, entendeu? Então, além de vídeos aqui de passo a passo, tá? De dicas de como você pode estar fazendo as suas joias, você pode também ter o acesso ao meu Instagram privado, certo? E é isso. Entre em contato com o meu WhatsApp, tá? Se você quer aprender a fazer joia. E se você quer eternizar alguém, né, fazer uma joia com um pedacinho de quem você ama, entre em contato também pelo meu WhatsApp, certo? E aí a gente pode estar conversando como que vai fazer a tua joia afetiva, tá certo? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá certo? Deixa teu like nesse vídeo aqui porque ajuda a distribuir ele para mais pessoas, tá bom? E tchau!